Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, referente à semana 7, período de 15 a 19 de junho. Eu sou a professora Luciana e hoje o nosso tema é o período entre guerras, ou seja, tudo o que aconteceu tanto lá na Europa como aqui na América durante os anos de 1918 até 1939. Entre o fim da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial. Dentre esses acontecimentos, nós podemos destacar o superdesenvolvimento e a emergência dos Estados Unidos como a grande potência mundial, o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, o New Deal, e a subida dos regimes totalitários na Europa, o fascismo na Itália e o nazismo da Alemanha. Bom, pessoal, após o fim da Primeira Guerra, a Europa ela ficou arrasada, porque a maioria das batalhas aconteceram lá naquele continente, tá? E os Estados Unidos, ele acaba financiando a recuperação dos países europeus, tanto os derrotados, como a Alemanha, quanto os vencedores, como a Inglaterra e a França. Esse financiamento da reconstrução da Europa acaba tornando os Estados Unidos o centro mundial, tanto econômico, como político, como cultural, certo? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai substituir aqui na América Latina também o poderio dos ingleses, tá? Os Estados Unidos passam a emprestar dinheiro para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Bélgica, para esses países se reconstruírem, porque eles ficaram destruídos, né? Após a Primeira Guerra Mundial. Isso, pessoal, faz com que os Estados Unidos experimentem nessa época aí, né, no pós-guerra, o American Way of Life, que é o modo de vida americano, tá? Onde a economia estava em expansão, em pleno desenvolvimento, as indústrias crescendo, produzia rádio, produzia vaso sanitário, produzia lava-louça, produzia fogão, produzia-se bens de consumo, além de materiais, né, para a reconstrução da Europa, como eu falei para vocês. Há uma queda gigante no desemprego, um aumento muito grande também no consumismo e no otimismo das pessoas, né, de que todo americano seria bem-sucedido, né, de que todo norte-americano seria bem-sucedido, que é o que a gente chama de American Dream, que é o sonho americano de que todo cidadão estadunidense seria bem-sucedido. Pois bem, o que acontece, pessoal, é que a Europa, né, a partir ali da década de 20, no finalzinho ali da década de 20, a Europa ela já se recupera, né, dos efeitos da Primeira Guerra, e os Estados Unidos continuam produzindo em larga escala, né? Só que a maioria, tanto dos operários estadunidenses ali, como dos europeus, já não estavam comprando mais tantos produtos como os Estados Unidos estavam produzindo. Internamente, os operários não conseguiam comprar porque eles não ganhavam salário suficiente para isso. E externamente, lá na Europa, na França, na Inglaterra, eles não estavam comprando dos Estados Unidos porque a indústria europeia ela já estava se recuperando dos efeitos da guerra e não tinha mais por que ficar comprando dos Estados Unidos, né? Todo esse problema aí de que se continua produzindo, porém não estava vendendo mais, vai culminar, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorre no dia 24 de outubro de 1929. Por quê? O que acontece? As indústrias, como elas não estavam produzindo, elas colocam, né, as suas ações à venda na bolsa, certo? Como não tinha ninguém para comprar essas ações, a bolsa ela fica inflada. Esse excesso de ações na bolsa faz com que a bolsa entre em colapso, as ações perdem todo o seu valor, levando milhões de investidores à ruína. Sem dinheiro, o que acontece lá nos Estados Unidos? As fábricas, os bancos, eles começam a falir rapidamente, né? O que gera uma crise
econômica sem precedentes lá nos Estados Unidos, que a gente vai chamar de Grande Depressão. Parece complicado, mas não é, ó. 1918 acaba a Primeira Guerra. Como as batalhas da Primeira Guerra ocorreram na Europa, a Europa fica devastada. Quem empresta dinheiro? Quem começa a produzir para a reconstrução dessa Europa? Os Estados Unidos. Durante ali 10 anos, por volta de 10 anos, os Estados Unidos experimentam um super desenvolvimento, né? Uma super produção, onde todo mundo ali está empregado, onde todo mundo está comprando, né? Experimenta ali o American Dream, o American Way of Life. Só que o que acontece? Lá para mais para o fim da década de 1920, a Europa ela se recupera, tá? Para de comprar dos Estados Unidos. Ali no mercado interno, os operários estadunidenses também não tinham dinheiro para comprar tanta produção, né? Porque eles ganhavam um pouco. Aí as empresas colocam todas as suas ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York. Não tinha gente para comprar. Essa bolsa acaba estourando, né? Levando uma crise econômica que atinge não só os Estados Unidos, como todo o continente americano e também a Europa continental, certo? Essa crise, pessoal, né, dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos saem dela? Ela começa, né, em 1929. Ela gerou um número de desempregados impressionante, tá? Em 1932, os Estados Unidos ele tinha 12 milhões de desempregados, sendo que em 1929 tinha apenas 400 mil desempregados. A produção industrial estadunidense ela cai 54%. Essa crise, a Grande Depressão, como eu já falei, ela não atinge só os Estados Unidos, ela vai atingir também a Europa e aqui nós, aqui no Brasil, na América Latina. Se não fosse, pessoal, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a Grande Depressão, os regimes totalitários, né, os ditadores, como Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, não teriam conseguido chegar ao poder, tá? Mas olha só, os Estados Unidos, em 1929, então, quebra a economia, fica todo ferrado lá. Mas na Segunda Guerra Mundial, em 1939, eles já estão recuperados. Como que eles conseguem? Eles conseguem a partir, né, da eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt, esse cara aqui, ó. O Roosevelt, ele entra no poder em 1933 e ele lança um programa de recuperação econômica que ficou conhecido como New Deal. New Deal em português significa novo acordo. O que é o novo acordo? O que foi o novo acordo, pessoal? O fim da intervenção, é o fim do liberalismo, tá? Para que a economia estadunidense se recuperasse, o governo passou a intervir na economia. Esqueçam tudo que a gente viu lá no 8º ano. Liberalismo econômico, Adam Smith, o mercado se regular. Esquece, tá? Roosevelt, lançando aqui o novo acordo, ele passa a intervir pesadamente na economia. Como? Ele lança um monte de obras públicas para poder gerar emprego, tá? Ele incentiva a produção industrial, ele compra das indústrias, o governo compra, né? Ele compra dos agricultores, ele concede financiamento aos industriais a juros baixos, incentiva as exportações, reduz a jornada de trabalho para criar novos empregos, fixa um salário mínimo, tá? E como eu já falei para vocês, começa a criar um monte de obras públicas astronômicas lá, como o Empire State Building, para contratar um monte de empregado, né? Para gerar emprego. Com esse monte de intervenção, né? Essas medidas do Delano Roosevelt, os Estados Unidos, ele acaba se recuperando, né, da Grande Depressão, da Grande Recessão, e chega lá na Segunda Guerra Mundial, com o poder que ele tinha lá na década de 20. Aqui eu destaco para vocês, ó, uma
manchete, né, de um jornal inglês, noticiando a quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores de Nova York, ela fica em Wall Street, tá? Então, por isso que o título aqui é Wall Street Crash, tá? Aqui nós temos uma imagem das pessoas desesperadas na rua. Aqui também, né, todo mundo sem saber o que fazer. Aqui um cartaz, né, de trabalhadores de todas as profissões procurando emprego a $1 por semana. Desesperados, né? Imagina uma época, né, em que os Estados Unidos, você não tinha que comer, você não tinha emprego, a inflação altíssima, né? Então as pessoas estavam desesperadas mesmo. Os impactos da crise de 29, gerada pela quebra da bolsa, pessoal. Surgem na Europa, né, os regimes totalitários, como eu vou explicar mais para frente para vocês, o nazismo, o fascismo e o stalinismo. O stalinismo já tinha lá na Rússia, né? O totalitarismo de direita, ele é autoritário, ele é nacionalista, ele é idealista, ele é militarista, ele é romantista e ele é anticomunista, como eu vou detalhar para vocês agora mais para frente, tá? Bom, até aqui tudo bem? Acaba a Primeira Guerra Mundial. Europa está quebrada. Mesmo os países vencedores, a França, a Inglaterra, estão destruídas, tá? O eixo de poder que ficava na Europa, na Inglaterra, ele passa para os Estados Unidos. Lá na década de 20, os Estados Unidos experimenta um mega desenvolvimento, tá? A partir do momento que a Europa se reconstrói, que a Europa se recupera da destruição da guerra, os Estados Unidos quebra, né? Leva à quebra da Bolsa de Nova York, gerando a Grande Depressão, uma recessão econômica que atinge não só a América do Norte, a América Latina e boa parte dos países da América continental. Como que os Estados Unidos se recuperam dessa quebra? Com o New Deal, né, um programa econômico lançado pelo presidente Roosevelt, que foi eleito lá em 1933. Né, a intervenção do governo na economia. O governo deixa de ser liberal, né, a economia deixa de ser liberal e o governo passa a intervir nessa economia, tá? Nós temos como, né, o grande efeito, né, dessa crise de 29, a ascensão, ou seja, a subida lá na Europa dos regimes totalitários que causaram a Segunda Guerra Mundial. Esses líderes aqui, ó, o Benito Mussolini, tá? O líder fascista da Itália e o Adolf Hitler, tá? O criador da ideologia do partido político nazista, que acaba subindo aí na Alemanha, certo? Como que o fascismo chega no poder, pessoal? Lá na Itália. Depois da Primeira Guerra, né, a Itália ela está devastada, com 2 milhões de mortos, mutilados, desemprego altíssimo, tá? E os vencedores, os vencedores, a França e a Inglaterra, eles não cumprem, né, o acordo de entregar para a Itália o que eles tinham prometido, certo? Aí o que acontece? Com essa situação da Itália quebrada, a burguesia, ela fica com medo, tá? Os ricos, os poderosos lá da Itália, eles ficam com medo de que aconteça ali na Itália algo semelhante ao que aconteceu lá na Rússia, que já era União Soviética, e esse pessoal acaba aí apoiando, né, o Benito Mussolini na formação do Partido Nacional Fascista. E o Benito Mussolini, em 1921, né, ele organiza um movimento chamado Marcha sobre Roma, né, em que o rei italiano, na época, o Vítor Manuel III, ele se vê sem alternativa e vê, né, o crescimento ali do Mussolini, que estava apoiado pelos ricos, pelos burgueses, ele se vê sem alternativa e acaba entregando ali o cargo, né, de duce, de comandante, para o Mussolini. Em 1924, o Mussolini ele assume totalmente o poder, né, na Itália
institui ali o Estado fascista na Itália, assumindo, né, violentamente a perseguição de quem se opõe ao regime, institui a pena de morte, assume o controle da economia, amplia a censura, né, e também passa a indicar pessoas para os cargos executivos na Itália. Em 1925, Mussolini ele cria a Carta del Lavoro, né, que passa a controlar também a legislação trabalhista e os empregos na Itália. Ó, o Mussolini, pessoal, ele era um ditador, tá? E adepto de um regime totalitário. O que é isso? Ele controlava, assim como o Hitler, que a gente vai ver agora, ele exercia controle total sobre a sociedade, impondo a sua ideologia, né? A ideologia fascista, como? Pelo uso da força e vigiando severamente os meios de comunicação, o ensino e a vida privada das pessoas. Tanto os fascistas na Itália como os nazistas na Alemanha controlavam toda a sociedade, tá? Como? Através do ensino, basicamente. Quando um governo quer controlar o seu povo, ele controla o ensino, tá? Aqui eu tenho uma foto do Mussolini na Marcha sobre Roma, em 1922, tá? 50 mil pessoas acompanharam o Mussolini na Marcha sobre Roma. Olha só, como que um louco de pedra, vocês devem estar se perguntando, né? Como que 80 milhões de alemães conseguiram acreditar no Hitler? Nessa loucura que é a ideologia do partido nazista. Como que ele conseguiu convencer 80 milhões de alemães, aí na paranoia dele, né? E chegar ao poder lá na Alemanha. Bom, vamos lá. O Hitler, pessoal, se vocês puderem assistir o documentário de Adolf a Hitler, que eu coloquei o link para vocês, no material em PDF, vocês vão poder entender melhor, mas eu vou tentar explicar aqui. O Hitler, ele nasceu na Áustria, tá? Acho que em 1996, se não me engano. Depois eu confirmo a data. E o sonho dele era ser pintor. Aí ele vai para a Alemanha e ele é reprovado, né? Ele não consegue entrar na Academia de Artes lá de Munique. Reprovado, ele passa a fazer imitações, né, de quadros famosos, por exemplo, do Picasso. E tenta vender na porta de restaurantes, de eventos, enfim. Nessa história, a Primeira Guerra Mundial, e o Hitler ele se torna um soldado dessa Primeira Guerra Mundial, e nisso ele é ferido, né, em batalha na Primeira Guerra Mundial, e ele acaba tendo que sair, né? Ele acaba tendo que sair da batalha. Nisso ele jura, né, após a derrota da Alemanha, o Tratado de Versalhes. Lembra que eu falei para vocês guardarem, né, sobre o Tratado de Versalhes? Nisso ele jura, né, que ele iria levar a Alemanha, né, mesmo a Alemanha tendo sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, ele jura lá que iria levar a Alemanha ao lugar que ela merece, ou seja, a formação de um terceiro Reich, que seja um império alemão, formado apenas por cidadãos pertencentes à raça ariana, tá? Aí o que o Hitler faz? Em 1923, né, as tropas francesas e belgas, elas invadem, né, o vale do rio Ruhr, que era a principal área industrial da Alemanha, né? Essa invasão estava prevista no Tratado de Versalhes porque a Alemanha não estava conseguindo cumprir o pagamento das indenizações de guerra que ela devia para a França. Após a invasão, né, do Vale do Ruhr, o que acontece? O Ruhr ele é invadido porque a República de Weimar, né, a República Parlamentarista de Weimar, que foi proclamada lá na Alemanha no final da Primeira Guerra, ela não estava dando conta, né, de organizar a situação caótica ali da Alemanha.
Então, as tropas francesas e belgas, elas ocupam, né, essa área industrial da Alemanha. E essa ocupação, ela é desastrosa para a economia alemã, desvaloriza demais a moeda alemã, que era o marco na época, né, e gera uma hiperinflação. Não tem nem como mensurar para vocês o tamanho dessa inflação gerada por essa invasão aí do Rio Ruhr. Essa inflação, ela gera, né, mais desemprego e agrava a crise econômica, certo? O que acontece? Em 1923, o Hitler, ele comanda um ataque que ficou conhecido como Putsch de Munique, tá? Ou seja, ele tentou matar o presidente alemão, que era o Hindenburg. Como ele não consegue, né, o atentado falha, ele vai preso. Nisso ele já tinha fundado lá, né, o partido nazista, porque a República de Weimar não estava dando certo, só que ninguém tinha entrado ainda na paranoia dele de que o partido nazista seria uma solução pro fracasso lá da República de Weimar. Ele é preso, né, após o ataque, aí o presidente Hindenburg, e condenado a 5 anos de prisão, só que ele acaba cumprindo só 9 meses. Durante o período que ele está preso, ele escreve um livro, tá? Que ele intitula Mein Kampf, em alemão, em português significa Minha Vida. No Mein Kampf, pessoal, ele detalha tudo, exatamente tudo que ele ia fazer para chegar ao poder, tá? O Mein Kampf, ele detalha as ideias que formam a base da ideologia nazista, como a superioridade racial germânica, o ódio contra raças inferiores, como judeus, a necessidade de eliminar pessoas com deficiência, comunistas, homossexuais e representantes de arte de vanguarda. Ele é solto e ninguém dá muita bola, sabe, para ele. O Mein Kampf não vende nada, não acontece nada ali nos primeiros anos ali depois da soltura do Hitler em 1923. Só que depois que a Bolsa de Valores quebra, né, a situação da Alemanha ela chega a um índice assim desesperador e alarmante. A inflação aumenta mais ainda, tá? E chega a 6 milhões de desempregados. O número de desempregados cresce demais. Aí o que acontece? Os burgueses da Alemanha, assim como lá os burgueses da Itália, porque nenhum regime como o de Hitler, ele chega, ele se legitima e ele se mantém ao poder, pessoal, sem o apoio de gente rica, tá? Então, os burgueses da Alemanha, com medo de que houvesse uma revolução socialista lá na Alemanha, porque se houvesse essa revolução socialista, eles iriam perder as suas propriedades, né? Então, esses burgueses, com medo, eles acabam fazendo o quê? Eles apoiam Hitler, tá? Os burgueses apoiam Hitler. Aqui o Mein Kampf, ó. Né? A capa original do Mein Kampf. Aqui a gente tem uma foto do Hitler. Os burgueses da Alemanha, eles acabam apoiando o Hitler e financiando as campanhas eleitorais do Hitler e do Partido Nazista, tá? Por exemplo, o dono da Lufthansa, que era a maior empresa aérea da época lá da Alemanha, financiava as viagens do Hitler pelo país inteiro, tá? Pregando comício e pregando a sua ideologia, né? Aí o que acontece? Em 1933, o presidente, né, o Paul von Hindenburg, cede às pressões dessa burguesia, e os nazistas já tinham grande parte dos deputados no Reichstag, né, que era o parlamento alemão. Ele cede às pressões e acaba dando um cargo de chanceler, que era tipo assim, o braço direito do governo. Isso em 1933. Dá esse cargo para o Hitler, tá? No mês seguinte, né, fevereiro de 1933, o prédio do parlamento pega fogo. E esse crime, ele é acusado, né, os comunistas são acusados de de ter colocado fogo no prédio do Reichstag. Aí o que acontece? O presidente von Hindenburg, ele suprime todo tipo de liberdade lá da Alemanha
para suprimir essa ameaça comunista, tá? Nisso, abre totalmente o caminho para a chegada do Hitler ao poder, né? Já em agosto de 1934, o von Hindenburg morre, o presidente alemão morre, em condições até hoje não identificadas, né, não descobertas, e nisso Hitler unifica os cargos de presidente e chanceler e chega ao poder na Alemanha em 1934, tá? Recapitulando, pessoal. Hitler luta na Primeira Guerra Mundial como soldado, é ferido e afastado dos campos de batalha, tá? Funda o Partido Nazista, até então, um partidinho de nada, que não tinha nenhum tipo de apoio. Só que aí, com a ocupação do Vale do Rio Ruhr, que já era previsto isso, né, no Tratado de Versalhes, a crise econômica na Alemanha se agrava, tá? E nisso Hitler, ele ataca, né, faz um ataque contra o presidente Hindenburg, tenta matar o Hindenburg e vai preso. Isso em 1923. Nisso ele escreve o Mein Kampf, o Minha Luta, onde ele detalha tudo o que ele ia para fazer, queria fazer para subir no poder. Ninguém dá bola para ele, ninguém dá bola para esse livro, até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que deixa a situação da Alemanha incontrolável, tá? Incontrolável, e nisso Hitler recebe o apoio da burguesia alemã, porque os burgueses, os ricos, tinham medo, né, que acontecesse na Alemanha uma revolução socialista como tinha acontecido na Rússia, tá? Nisso ele ganha o poder da burguesia, faz campanha, elege maioria no parlamento, consegue o cargo de chanceler em 1933. Em 1934, ele chega à presidência, depois da morte, né, ali do presidente von Hindenburg, tá? A política nazista, né, após o Hitler entrar no poder, né, ele coloca em prática a política nazista. Ele se declara Führer do Reich, ou seja, líder do Império Alemão. Intensifica, né, a perseguição a seus opositores, fecha o parlamento, coloca todos os partidos na ilegalidade, só deixa o partido nazista, coloca toda a sociedade alemã sob um rígido controle através da polícia, né, que era a Gestapo, a sua guarda pessoal, a SS, e as milícias, né, as forças de assalto, a SA. Ele controlava, então, toda a sociedade. Aqui eu tenho para vocês, ó, uma foto do Hitler com o Mussolini. Lembrando que os dois eram aliados, tá? Tipo, o Mussolini era uma inspiração para o Hitler, digamos assim. Aqui eu tenho um exemplo de uma apresentação nazista, uma organização, assim, estupenda, né? Sempre com a suástica. A suástica, ela é um símbolo celta, tá? Que foi escolhido pelos nazistas porque significa força, poder. Por isso que os nazistas escolheram a suástica. Já existia desde a antiguidade. Os nazistas não criaram a suástica, tá? Aqui o Hitler chegando, né, no parlamento para assumir o poder como presidente. E aqui, pessoal, no centro, o cara, né, depois de Hitler, o braço direito dele, o Joseph Goebbels, tá? Ele era o ministro da propaganda nazista e o responsável, né, por levar, digamos assim, a mensagem de Hitler como o salvador da pátria alemã. Tinha meses antes do início da Segunda Guerra Mundial que os nazistas faziam 40 filmes em 30 dias, tá? Então, boa parte da subida e da manutenção também de Hitler ao poder, além do apoio da burguesia, além dele ser um ótimo orador, né? Ele tinha uma oratória muito boa, foi o papel aí do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que conseguia colocar, né, o Hitler como um excelente salvador aí da pátria alemã. Estando no poder, pessoal, a partir de 1934, além de controlar a sociedade, né, através da Gestapo, da SS e da SA, uma das primeiras coisas que o Hitler fez foi rasgar o Tratado de Versalhes. Ele passa a descumprir o Tratado de Versalhes, ele dá início a uma política de armamento do país,
Essa política alavanca a economia, aumenta a popularidade do seu governo, ou seja, ele passa a produzir armas, ele passa a treinar o exército, já preparando aí a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, que é um tema interessantíssimo também, que vai ser a nossa próxima aula. Eu espero ter elucidado um pouquinho para vocês, né, esse tema. Peço desculpas pela minha emoção, é que eu quero falar tudo demais, assim. Se fosse para eu falar tudo que eu queria, eu ia ficar 3 horas falando aqui com vocês. Mas na quinta-feira eu estarei de plantão das 7 às 19, para a gente poder conversar pessoalmente, assim, para dirimir possíveis dúvidas. Um abraço, pessoal, até lá.